dessa comissão e nós estamos muito contentes de ter a Margarete aqui hoje, muito mesmo, porque o que a gente está pensando nessa comissão de clínica é pensar novas articulações, novas conexões, as fronteiras da clínica, para além daquilo que a gente já está habituado a conhecer como psicologia clínica. Então, a gente até tenta fazer um esforço de chamar a comissão de psicologia e clínica para dizer que não é a tradição, não é aquilo que já se conhece sobre isso. Então, a gente está sempre chamando essas novas conexões. E quando, então, a gente faz o convite à Margarete, ela já vem, né, numa palavra que a Bruna usou, nessa sincronicidade, de, então, já trazer as contribuições do esquizodrama, esquizoanálise e análise institucional à clínica. Então, esse é um momento muito feliz para nós, muito contente de receber. E a gente tem essa limitação do nosso espaço, que não é muito, eu pessoalmente não acho ele muito acolhedor, mas vocês fiquem à vontade se quiserem ocupar as cadeiras da frente, o pessoal vai acabando de chegar, mas então já passo imediatamente para a Margarete, que vai dizer como que vai ser a nossa dinâmica, e a gente então está aqui pronto, entregue, aberto, disponível para esse momento aqui, desse encontro. Eu espero que seja muito feliz. Primeiro, boa tarde para todos. Boa tarde. Eu queria falar que é um prazer estar aqui no CRP. O CRP é um parceiro antigo nosso, né, do Instituto Félix Guattari e do Instituto Gregório Barenglid, do qual eu faço parte. Né? Eu sou psicóloga clínica e também psicóloga do trabalho e das organizações, e trabalho muito com psicologia social também. Então, dá para a gente ter muita conversa, né? E atualmente eu estou trabalhando no consultório, atendendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, famílias, grupos. Então, é uma gama muito grande de pessoal. E trabalho em consultoria institucional, onde eu trabalho com gestão de pessoas e políticas públicas em geral. Além disso, eu estou dando aula, e as aulas que eu dou, geralmente, focadas as aulas, sempre na análise institucional, na esquizoanálise e no esquizodrama. Atualmente, eu estou fazendo doutorado na Federal e estou tendo a alegria de estar dando aula para uma turma de psicologia de vários anos sobre a introdução à esquizoanálise. E é a primeira vez que tem esquizoanálise na UFMG. Então, para a gente é um marco muito importante. O Instituto já fez 10 turmas de pós-graduação, nessas 3 temáticas, abordagens, e agora a gente está tentando retomar, uma parceria com uma certa universidade. Vamos ver se para o ano que vem a gente consegue lançar a pós. Atualmente a gente está tendo cursos livres e eu estou trabalhando neles, então eu estou oferecendo uma vez por mês. Eu estou dizendo isso porque vocês são convidados. Sempre no segundo sábado do mês, de manhã, tem uma vivência de esquizodrama e à tarde tem uma formação permanente e uma covisão, um estudo de casos. E quem está participando leva ou eu levo das minhas experiências, né? Tanto clínicas como sociais, de intervenções psicossociais, vamos dizer assim. Então, espaço aberto, tá? É só vocês olharem no Facebook e
Vai ser um prazer recebê-los. Eu falo tudo isso, gente, porque eu estou aqui por essa militância, né? Por acreditar que essas abordagens podem contribuir muito, tanto para a clínica em geral, porque para mim, e aí é uma questão que a gente pode conversar, eu não separo clínica de social, né? Eu acho que não tem como a clínica não ser social e não tem como uma intervenção social não ser clínica. Mas aí é uma outra discussão do que a gente entende por clínica, tá? Bom, eu acho que eu me apresentei, agora eu queria ouvir vocês, só mais ou menos, porque se a gente for olhar o nome de todo mundo, primeiro que eu não vim aqui para trabalhar identidades fixas, muito pelo contrário, é para desmontá-las, então é falso, né? E segundo, que eu não vou lembrar, então também é falso. Então eu prefiro que a gente fale em geral, né, assim, que público que está aqui. Eu já sei que a Tereza está aqui e ela me disse meus alunos. Você podia só me situar, alunos de quê, né? E a gente vai vendo. Alunos do curso de psicologia da UNA. Eu tenho o meu grupo de iniciação científica. Nós estamos fazendo uma proposta de cartografia em Ribeirão das Neves, com a comunidade. E tenho alunos também do curso de psicologia da PUC, Coração Eucarístico. Também estão. Que ótimo. Então, é esse o público ou tem mais alguém? Alunos. Eu sou profissional da área de psicologia, trabalho com clínica, mas gosto muito da área de psicologia. Eu também sou psicóloga, trabalho com clínica, fiz formação em ericksoniana e fiz especialização em psicologia do trabalho na UFMG. Atualmente estou um pouco ausente por causa de uns eventos familiares, mas pretendo retornar no ano que vem. Bom, assim é bom. Eu sou psicóloga, trabalho com políticas públicas. Políticas públicas. Eu sou psicóloga, trabalho no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, da Prefeitura de Belo Horizonte. Mais alguém? Sou estudante da Universo Salgado de Oliveira, estou com uma prima. De onde? Universo Salgado de Oliveira. Em psicologia. Isso. Sou psicólogo recém-formado, ainda não estou trabalhando, mas pretendo trabalhar com a clínica. Bom, então eu estou aqui para falar da abordagem transdimensional, né, uma abordagem para a clínica, no sentido amplo, clínica com K, que eu vou explicar daqui a pouquinho. E vou contar um pouquinho dessa história, de como que surgiu essa abordagem. Ela não é nenhuma novidade, tá? Às vezes a gente precisa inventar alguns nomes para mostrar que a gente está querendo ressaltar mais uma dimensão, em detrimento não, além de outras, né? Ou quando a gente agrega alguma maneira de trabalhar, que se a gente não nomeia, ela acaba se perdendo. Então é mais para isso, porque poderia não ter esse nome, né? Mas tem esse nome exatamente para convidar a gente a valorizar, considerar o que a gente está chamando de transdimensional, tá? Então não tem nenhuma novidade no sentido dessas abordagens, mas é uma forma de reorganizar a teoria e inclusive a prática, né? E como ela é baseada na análise institucional da esquizoanálise e no esquizodrama, eu preciso dar uma introdução bem geral sobre esses temas. Ou vocês têm um domínio e eu não preciso? Vale a pena dar uma... Vocês já tiveram alguma aproximação ou não? Não? Tá, então eu vou falar como para pessoas que não têm noção dessas abordagens. Pode ser assim? Porque eu estou perguntando para não ficar chovendo no molhado, né? E a proposta é falar por um tempo e depois, se vocês quiserem, a gente fazer uma vivência. Eu não sei quanto tempo que a gente tem. Bom, geralmente. O nosso horário, né, está de 2 às 5.
Então eu tenho só que avisar vocês também que a gente está fazendo a transmissão online pelo Facebook. Isso então fica registrado no site do Conselho, né? E também entrando na página do Conselho no Facebook. De acordo com a proposta, a gente, talvez, se for o caso, a gente desconecta a transmissão, tá? Conforme a gente a necessidade. Eu pensei, talvez, de desconectar para vocês ficarem mais à vontade na experimentação. Meu medo é que vocês se inibam, porque pode aparecer coisas muito pessoais e a gente tem aqui uma ética. Então o que acontece aqui, a gente espera que não saia daqui, enfim, são estudantes e psicólogos que estão aqui. Mas no Facebook a gente nunca sabe o que vão recortar, o que vão fazer com a situação. Geralmente a gente põe imagens na internet que não comprometem nada as pessoas e tal, mas eu não sei o que vai surgir. Pode ser? Ou é assim mesmo que tem que ser? Tudo bem? Tá. Então eu quero só que vocês me ajudem. Eu vou conversar de 2h30 às 3h30. Eu não estou preocupada se eu não falar tudo que eu coloquei aqui, porque não importa, tá? Se eu for coerente com a proposta, eu vou falando o que nesse encontro com vocês me suscita. Eu escrevi um monte de coisa, mas realmente eu não dou conta de seguir o que eu escrevo, nunca consigo fazer isso. É só uma referência, porque às vezes dá um branco, ou você esquece um nome, etc. Mas no momento que eu já ouvi com quem que eu estou falando, na medida que eu vou sentindo, ou vocês vão me perguntando coisas, a gente vai compondo esse encontro e esse momento, ok? Então, tanto a análise institucional, quanto a esquizoanálise, quanto o esquizodrama, eles surgem na década de 60 para 70, tá? Na França e na Argentina. Na França, a análise institucional e a esquizoanálise, e na Argentina, o esquizodrama, que acaba por ser desenvolvido mais profundamente aqui no Brasil, porque o seu criador, que é Gregório Barenglid, muda-se para cá na década de 70, fugindo da ditadura que estava acontecendo na Argentina, ok? Então, o esquizodrama é latino-americano, vamos dizer assim, porque tem um pezinho na Argentina, quando ele era chamado de fluxodrama, e é mais desenvolvido aqui, inclusive mais em Belo Horizonte, quando ele é chamado de esquizodrama. O Gregório Barenglid está aqui desde a década de 90 em Belo Horizonte, na década de 70 no Rio. Tá bom? Os autores da análise institucional mais importantes, apesar de ser Guattari com Luhmann, que criaram o nome análise institucional, os autores mais importantes são Luhmann e Lapassagne. Os autores da esquizoanálise são Deleuze e Guattari. E o criador do esquizodrama é o Gregório Barenglid, ok? A análise institucional, ela surge, inclusive, vocês já devem ter ouvido falar da psicologia institucional, vocês já devem ter ouvido falar da pedagogia institucional, vocês devem ter ouvido falar da socioanálise, né? Então, são criações, invenções dessa época, né, que tinha como base, e aí eu já entro na análise institucional, de Luhmann e de Lapassagne, eles desenvolveram uma proposta teórica e de intervenção, onde o mais importante, o que eles buscavam, juntamente com todas as ferramentas que eles criaram, era que
a gente possibilitasse na nossa intervenção desenvolver, propiciar os processos de autoanálise e de autogestão. O que é autoanálise e autogestão? Autoanálise é a gente reconhecer que é o indivíduo, é o grupo, é o coletivo que sabe sobre si mesmo, não é? De uma certa forma, a análise institucional ela vem fazer uma crítica radical ao lugar do especialista, ao lugar que Foucault foi tão claro, né, dessa relação saber-poder e a especificidade e a especialidade, né? E propõe que, na verdade, é uma denúncia de como que nós, especialistas, e tem toda uma formação que contribui para isso, uma legitimidade social que potencializa e produz isso, esse saber é valorizado em detrimento do saber popular, não é? Então, não é que não seja importante, olha quanta produção científica nós temos, né? Mas ela tem que estar horizontalizada com outros saberes. Nós temos saberes indígenas, nós temos saberes dos negros, né, que vem de uma tradição bem ancestral. Nós temos vários saberes de outras etnias, de outros locais, enfim, que não artísticos, né, que não passam pelo saber científico dominante, inclusive. Então, a proposta é que o especialista ele reconheça, compreenda isso, leia que, assim como quem tem maior poder na nossa sociedade é o branco, de olhos azuis e homem, não é isso? Alguém tem dúvida disso? Não. Então, da mesma forma, esse saber científico, ele já vem e ocupa um lugar. Então, nós especialistas, não é que a gente nega esse saber, a gente reconhece e aprende a lidar com isso, né, de tal forma que o nosso saber fique a serviço, né, do indivíduo, do grupo, do coletivo que a gente está conectando, ou que nos convida, ou que nós produzimos a demanda. Isso ficou claro, gente? E aí, é claro que tem uma dimensão, e eu já vou introduzindo as palavras dimensão, né? Tem uma dimensão política e crítica nessa proposta, nessa abordagem teórica e prática, porque se na nossa sociedade não existe o lugar para esses saberes, e a nossa sociedade é injusta em vários âmbitos, né? A intervenção do analista institucional é para ajudar, não é, a alterar essa realidade. Então, não existe nada de neutralidade. Tá claro? E se você quer dar voz a um coletivo, a um indivíduo, você dar voz não, né, gente? A gente não dá voz. Você propicia situações onde seja facilitado que essa voz emerja, né? Se você faz isso, você já está alterando o modo de funcionar de uma sociedade exatamente naquele momento, não é? Quando você atualiza esse modo de funcionar diferente, mais libertário e crítico, você já atualiza uma nova sociedade. Isso a gente chama de utopia ativa. Utopia no sentido de que utopia é considerado geralmente algo que está longe, que a gente almeja, não é assim? Isso é utópico, como se a gente nunca fosse conseguir. Ativa na análise institucional é para dizer, se você quer conseguir algo que você almeja tanto, é aqui e agora, quando você vai alterando essa realidade, que você já está conseguindo e pode chegar, né, nessa transformação que você deseja. Tá claro?
Então, assim como eu estou dizendo de autoanálise, de autogestão, eu estou introduzindo também a utopia ativa, a análise institucional vai trazer vários conceitos. Ela vai trazer vários conceitos que vai nos ajudar a ler essa realidade. Então, por exemplo, instituinte, instituído, processos de institucionalização, analisadores, análise de implicação. E aí eu posso falar um monte, tá, de conceitos, que eu não vou citar agora, que não é o objetivo, seria só para falar de análise institucional, para a gente fazer isso. Mas eu estou dizendo isso porque quando você trabalha um coletivo e a gente quer muito transformar essa sociedade, para você dar conta de transformar a sociedade, você tem que ter ferramentas para intervir. Então, quando você tem um domínio sobre esses novos conceitos, você desabitua seu olhar, entende? Você aprende a olhar com outras lentes. Então, a análise institucional com esses conceitos traz novas lentes para você enxergar novas realidades que, em geral, a gente acha que é o comum, né? o da naturalizado. Então, ela ajuda muito as pessoas a compreenderem como funciona a nossa sociedade. Tá? E se você quer dar voz, a ferramenta de intervenção mais importante da análise institucional é a Assembleia. Então, vou dar um exemplo para vocês do que eu tenho feito. Eu faço muitas intervenções, né, e faço muitos trabalhos clínicos, sociais. Então, uma intervenção que eu inventei e que alterou muito a realidade de onde eu fiz as intervenções é no âmbito, por exemplo, da família. Eu trabalho muito com capacitação para o trabalho com famílias dentro dessas abordagens. Nós inventamos a Assembleia Familiar. A Assembleia Familiar é um momento onde você dá voz aos diferentes que desempenham papéis e hierarquias diferenciadas e autogestiona o processo dentro da sua casa. Então, nós estamos intervindo ali na família, que é uma das organizações mais reprodutoras da lógica dominante, não é assim? Então, se a gente já faz essa intervenção, a gente já está produzindo novos modos de ser e de existir. Vocês concordam? Não é diferente quando você pega um piquititinho e começa a ouvi-lo e construir junto com ele uma proposta de modo de funcionar dentro de casa e em todos os âmbitos, do que você já educá-lo como essa autoridade que a gente valoriza tanto em detrimento daquele piquitito que não sabe ainda o que é melhor para ele, não é assim que é o predominante? Então, é uma intervenção que a gente vê, sim, mudar enormemente o funcionamento familiar, porque põe em crítica os papéis fixos. Nossa, aparece de tudo, tá? A voz da mulher, que geralmente é secundarizada, do filho, então nem se fala, enfim, aí vai. Eu podia contar muitas histórias aqui para vocês, tá? Isso é só um exemplo para vocês entenderem. Da mesma forma, e aí eu estou falando no âmbito clínico, eu vou tentar sempre fazer um e outro, tá? No âmbito institucional, por exemplo, quando você dá voz, igual uma intervenção que eu fiz numa cidade, na educação, onde eu estava atendendo toda a rede escolar de uma cidade, quando você coloca junto o diretor, vice-diretor, secretário, e você cria situações clínicas com o CRA, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e na própria Assembleia, tá? E aí depois eu explico também, porque chega um ponto que você já mistura análise institucionais e análise esquizograma, não tem jeito, né? No final você faz tudo junto. Quando você dá voz a uma secretária, né, por exemplo, e a escuta, quando você sabe que ela está sendo oprimida por tal e tal diretor ou diretora,
aquilo muda, né? Você legitima uma nova forma de relação e a gente está atacando o quê? A forma como se dão as relações de trabalho, não é isso? E aí a gente pode também estar dando mais exemplos da análise adicional. Mas vamos para a esquizoanálise de Deleuze e Guattari. Deleuze e Guattari, eles escreveram, a obra deles é extensa, tá? E tem obras deles, principalmente de Deleuze, que são consideradas mais filosóficas, né? Outras, sei lá, mais para uma outra vertente. Mas tem determinadas obras que são consideradas em geral, mas até onde eu acompanho, o Barenglid conseguiu fazer esse recorte, que são denominadas esquizoanálise, principalmente o Antiético, Capitalismo e Esquizofrenia, que foi escrito na década de 70, e 1000 Platôs, que são 5 volumes pequenininhos, que foram escritos na década de 90. Tem alguns outros que trazem capítulos, né, sobre esquizoanálise. Por exemplo, não me fugiu não, daqui a pouco eu lembro, e que vai estar falando de esquizoanálise, mas onde eles vão escrever e desenvolver da forma como eles entendem esquizoanálise, são esses livros, tá? Aqui veio a esquizoanálise. Primeiro, para dar conta da proposta que eles trazem para nós, o próprio nome já é instigante, né? Esquizo, eles fazem uma homenagem à esquizofrenia. Esquizo é partido, né? Fragmentado. Então eles vão dizer que a realidade, ela é fragmentada. E o esquizofrênico, antes de se tornar uma patologia, né, ele enxerga a realidade tal qual ela é. Vocês concordam? A realidade não é assim? Então, todo o trabalho da esquizoanálise é compreender que existe uma realidade que é essa empírica, essa que a gente convive com ela, ok? E onde existem as identidades, inclusive Mariana, Margarete, Teresa, existe cadeira, existe lâmpada, etc. Mas existe uma outra realidade que o Barenglid vai chamar de realteridade, né? E eles vão usar vários nomes para defini-la, né? Que é uma realidade virtual, que é uma outra, quando ele fala de realteridade, é uma outra realidade, né? Barenglid, existe uma outra realidade que é molecular, e na verdade ela não é mais molecular, gente. Molecular para falar que ela é cada vez mais fragmentada, porque molécula já é grande demais para a física, não é? Hoje nós estamos em qual o elemento? Quark, não é assim? Eu nem sei qual que é o último, mas na minha época a unidade mínima da matéria era o átomo. Hoje o átomo é um gigante. Tinha nos meus livros de escola, era o átomo. Alguém estudou aqui isso? Não vou confessar a idade, né? Mas na minha época era. Hoje já não é de jeito nenhum, né? Então é um convite, quando a gente fala molecular, é para compreender que a realidade, né, ela tem essa dimensão, e aí a gente vai estar falando da dimensão, outra, e que quem melhor fala disso é a física quântica, por exemplo, biologia molecular, não é isso? Então, eles vão apostar para a gente alterar esta realidade, que está tão capturada por modo de produção capitalista, por isso que chama capitalismo e esquizofrenia,
porque é uma crítica radical ao modo de produção capitalista. Então, para você alterar essa realidade, você precisa atualizar, fazer com que emerja, se atualize nessa realidade careta, dominante, essa outra realidade que vai penetrar e metamorfosear essa realidade na que a gente está costumeira nossa. Ok? Então, mas infelizmente essas emergências são capturadas. O capitalismo é muito esperto, né? São capturadas, mas enquanto não são capturadas, podem surgir novidades. Então, a esquizoanálise, ela vai se a palavrinha-chave, ou as palavrinhas-chave da análise institucional é autoanálise, autogestão, utopia ativa, lembra que eu falei? E assembleia como intervenção. Na esquizoanálise, a palavrinha-chave, além do esquizo, né, que é a aposta no molecular, a palavrinha-chave é a invenção. Porque a única forma de você atualizar as novidades absolutas, né, o diferente, o novo, o singular, é inventando. Porque senão você cai na mesmice. Se a gente pensar na clínica, isso significa o quê? Se você tem uma formação, qualquer uma, e você se baseia nessa formação tal qual ela é, você está reproduzindo. Você está no molar. Você está no macro. Você já tem todo um território que está desenhado. Tá certo? Eu estou lembrando de uma paciente que me contou umas alucinações, umas viagens dela, que tinha a ver com a religião dela, tá? De Umbanda, Candomblé. Então nem posso falar delírios, alucinações, não. Eram viagens verdadeiras para ela, né? E para muitos. E ela virou para mim, ela tinha saído de uma terapia de anos, tá? Aí ela virou para mim e falou assim: eu nunca falei isso para minha terapeuta, porque eu sabia que ela ia me chamar de louca. Aqui eu posso falar. Eu estou querendo dizer que se a gente se prende a um modelo teórico, técnico, metodológico, né, clínico ou de intervenção, a realidade que você vai encontrar, ela está condicionada a isso. Vocês têm dúvida disso? Tem os caixotinhos que você vai encaixar. Tudo, não é isso? Então, a esquizoanálise parece contraditório que eu estou dizendo. Mas você fala para não basear em nada, mas está falando da esquizoanálise, mas é porque ela propõe isso, né? Você, compreendendo isso, você pode ter ferramentas, né, de intervenção. Você pode ter princípios teóricos, mas você tem que estar aberta e entender que existe um acaso, que existe a potência do encontro. E isso não se enquadra em teoria nenhuma. Aliás, a teoria é propor isso. É uma teoria que propõe isso. Entende? Então, a intervenção clínica e social, institucional, ela é inventiva o tempo inteiro, né? É uma outra forma de se colocar como um profissional. Bom, então a esquizoanálise mais ou menos é isso. Deu para ter uma ideia, mais ou menos? É muito complexa. Ela vai inventar conceitos fantásticos para a gente ter ferramentas para desabituar esse olhar. Lembra disso que eu disse? Desabituar o olhar? Acho que foi Manuel de Barros que falou isso. Desabituar o olhar, né? Então vamos agora para o esquizodrama do Barenglid. O esquizodrama é o quê? O Barenglid pega toda a formação que ele teve na esquizoanálise, quando nem se falava muito em esquizoanálise, o pessoal fala muito da obra, principalmente de Deleuze. Vocês já ouviram falar?
Deleuze, Guattari, coitado, nem lembram. Agora mesmo eu li. No Antiédipo de Deleuze, vocês vão achar isso aos montes. Oi? Deleuze e Guattari. Sempre Deleuze ou Guattari. Mas geralmente predomina Beleza, mas isso. Prestigiado. Prestigiado, né? Ele tem toda uma formação acadêmica e a academia reproduz isso, né? Então, tem Deleuze, né? O Guattari, e aí então o Barenblit pega a esquizoanálise, mas também outras formações que ele teve, em sociologia, em psiquiatria, na arte. Ele adora o teatro, e aí ele vai literatura. Eu estou dizendo isso porque eu venho de uma formação de terapia haitiana, corporal, né? Então eu vou pegar isso. Tem gente que vem de uma formação mais musical, então pode pegar a música. Tem gente que vem de uma formação mais das artes visuais, pode pegar isso. Ele brinca assim, se você é bom de futebol, usa o futebol, né? Então, o esquizodrama, então, ele vai usar especialmente alguns esquizoemas, que são os conceitos da esquizoanálise, para construir clínicas, mas a gente pode inventar outros nomes também, depois, além dessas clínicas. Ele vai pegar o que até então, hoje já está muito disseminado, mas antes a esquizoanálise era mais uma teoria, né? E claro que só de lê-la a gente já se sentia afetado e ela já propunha um modo de estar diferente na sua clínica e no seu modo de ser e estar no mundo. Mas o esquizodrama, ele vem para propor diretamente, propositalmente, propor a montagem de situações, de atmosferas ou de clínicas que contribua para atualizar a realidade. Ok? Eu, na minha dissertação de mestrado, eu termino falando que se Deleuze e Guattari estivesse vivo, eu acho que eles chamariam a esquizoanálise de esquizodrama. Muito ousado, né? Por quê? Porque esquizoanálise ainda era uma resposta na época. A psicanálise, o antiético, eles falam muito isso. No Platão, eles já desistem. E a análise ainda tem um ranço positivista, não tem? Racionalista. Então, eu acho que o esquizodrama, a palavrinha, já vem quebrar com isso. Primeira coisa é isso. Não tem que se haver com nada, né? Já é uma novidade. Drama é ação, né? Então, é criar ações clínicas com K, esquizo, ok? E aí, o que seria então essa questão de clínicas com K? O Gregório usa essa diferença porque clínica com C vem de uma etimologia que é clinos, que é deitado, né? E nos remete predominantemente, tá bom, gente? Não é que seja quinquecinal, mas predominantemente a um modelo tradicional de clínica, inclusive da clínica médica. E o que reproduz? Oi? Um paciente, né? Exatamente. O que reproduz essa clínica tradicional? Existe um paciente, né? Existe o especialista que detém um saber em detrimento do paciente que não detém esse saber, né? Essa é a clínica tradicional. A gente não quer quebrar esse lugar do especialista, a gente não tem uma crítica. Então, ele propõe uma clínica com K para fazer essa diferenciação, porque ele resgata a etimologia da palavra, que é clinamen. Clinamen é com C, tá? Não é com K não, porque a gente confunde, mas ele fez com K só para diferenciar. Clinamen é o seguinte, é uma tentativa de explicação dos atomismos. Esse choque surge uma nova realidade. É lindo isso, né? Lá nas épocas para trás, né? Então, clinamen é esse desvio, né?
e esse choque que cria uma nova realidade. Então, quando ele propõe clínicas com K, o que ele está dizendo? Como vamos criar desvios, né, que propiciem que se atualize novos modos de ser e de existir, novas realidades, que é o que a gente chama de processos de produção e subjetivação. Ele contrapõe subjetividade a subjetivação, dizendo: subjetividade é esse modo de ser e de existir estándar, essa atmosfera dominante que produz um modo de estar no mundo que reproduz a lógica dominante, que oprime, que é injusta, etc. E processos de produção de subjetivação seria processos. Fechando, né? É um protesto? Ah, então seja bem-vindo. Então, são processos de produção de novos modos de ser e de existir, os processos de subjetivação, tá bom? Então, ele cria várias clínicas para dar conta disso. Vou dar um exemplo maravilhoso. Então, vamos compor com esses apicos, né? Bom, aí vamos lá para a abordagem transdimensional. Deixa eu ver como é que está o tempo. Temos um tempinho, opa, está rendendo. A abordagem transdimensional, gente, ela vai dizer o seguinte: isso, na verdade, surgiu. Antes disso, eu queria falar que, em função do esquizodrama, lembra que eu falei da pedagogia institucional? A pedagogia institucional, ela já seria o que? Análise institucional na educação, principalmente nas salas de aula, né? Onde já tentava denunciar, e não só a análise institucional, a gente sabe disso, mas no caso aqui da pedagogia institucional, tentava denunciar o quanto a educação está a serviço da reprodução, né? E não da metamorfose, da transformação dessa realidade. Vocês concordam? Então, nós inventamos, então, dando continuidade a essa proposta, a pedagogia clínica, ou a educação clínica com K, que seria o esquizodrama na educação. Isso tem tido assim, um sucesso, e eu acho que uma das dimensões do sucesso, né, do nosso pós-graduação, que não é fácil hoje em dia você chegar na 10ª turma, né? Ou 11ª, acho que chegamos na 11ª. Um dos sucessos do nosso trabalho é muito isso, o esquizodrama na educação e o quanto isso interfere e altera as subjetividades que chegam para o curso. O pessoal fala assim: eu fui virado ao avesso. É raro os que não falam isso. Então, a gente fala, então, conseguimos cumprir a que viemos, tá? Então, a pedagogia clínica, ou a educação clínica com K, ou esquizodrama na educação, seria essa preocupação em que a educação, né, como produzir uma educação que você foque na produção de subjetivação. Então, os conhecimentos que você vai trabalhar são meios e não fins. O nosso querido Paulo Freire já falava isso, né? Não é novidade nenhuma. Verdade, não é novidade nenhuma para quem é libertário, tudo que eu estou falando. Mas o bacana, e isso para mim foi muito importante, é que a gente passa a ter ferramentas teóricas, né, e de intervenção contingente com os nossos princípios ético-políticos e estéticos. Isso é que é bacana, né? Então, na educação é isso. Um exemplo recente, ontem foi quinta, não, quarta-feira eu tive uma experiência belíssima nessa aula da Federal, onde eu estava trabalhando cartografia, né? E
nesse trabalho de cartografia, eu propus ao pessoal a gente ir para a grama e a gente começou a fazer uma experimentação de cartografias do espaço em que eles estavam estudando. E foi de uma riqueza, os emergentes, foi assim, e o mais chocante para mim, esse momento que eu estou lá, é que são alunos que já estão quase se formando e eles nunca trabalharam corpo. Estão saindo de lá sem trabalhar corpo e nunca saíram da sala de aula. Que formação é essa, né? Não saíram assim, ir para um jardim, ir para uma... E o espaço lá da Federal é muito mais bonito fora que dentro. Então, aquele sol maravilhoso, aquelas flores anunciando a primavera. Então, foi uma relação assim, de vida, né? E que podemos, que apareceu até muito do quanto eles estão insatisfeitos e realmente acaba reproduzindo modos de fazer tradicionais. Por exemplo, predomina ainda, olha, eu formei tem mais de 30 anos, predomina ainda a psicanálise e a comportamental, né? Eu achei assim, nossa, eles trabalham só o inconsciente, que é o inconsciente psicanalítico, que são lacaniano. Então, quando na aula eu falo assim, nós vamos falar dos inconscientes, existem outros inconscientes? Poxa, existem tantos inconscientes, né? Então, eu acho que é a mistificação mesmo na educação, ou seja, o engano tendencioso, né? E oprime os estudantes e os fazem escolher linhas sem conhecer outras, né? Eu tive a felicidade de me formar fora da escola. Na minha época, eu fui fazer um monte de formações. Senão eu estaria reproduzindo essas lógicas, né? E é uma crítica, tá vendo como o esquizodrama na educação aí trouxe à tona tudo, trouxe à tona uma questão que eu acho que o CRP preocupa, que é o atendimento em psicopatologia do usuário, né, da saúde mental, com aquele monte de gente vendo o atendimento. Então, aparentemente, isso não tinha nada a ver com a minha aula, mas aparece. Então, essa é a potência, né, dos processos esquizodramáticos, no sentido de atualizar novos modos de ser e de existir, e aí não tem como, você vai demolindo, criticando e destruindo aqueles que são antiprodutivos ou que são reprodutivos, né? Então, a abordagem transdimensional, ela começa na minha prática, né, de intervenção e de clínica, onde fica evidenciado que, por mais que a gente saiba que a realidade é constituída de muitas dimensões, vocês concordam com isso? O que vocês entendem como dimensões? Oi? Exatamente, essa é a pergunta, né? O que você entende por dimensão? O que vocês entendem por dimensão? Eu gosto de perguntar para... Tipo, visão do sujeito. Várias visões do sujeito. Pode ser uma visão de uma situação, né? A dimensão desse texto que me interessou, por exemplo. Ok, o que mais? Na física quântica, o que seria? Quando a gente fala bidimensional, a gente está falando de um plano, não é? Uma coisa plana, não é? É como se todos nós fôssemos achatados, não é assim? Você pensa uma formiguinha andando nessa folha, não é assim? Ela vai andando, está tudo achatadinho, dentro da folha, né? Vamos falar assim. Aí quando a gente fala de tridimensional, a gente puxa essa formiguinha, não é? E mais ainda... aí a relação tempo e espaço está muito relacionado com esse plano que se constitui, tudo isso constitui a dimensão, não é? Vou te dar um exemplo de uma outra maneira. Você tem isso aqui, esse plano. A formiguinha não está andando num tempo? Não tem um espaço que ela está percorrendo e não tem um tempo linear? Não é assim? Mas e se eu faço isso? Junto esse ponto com esse ponto. O que aconteceu? O que aconteceu
aconteceu com o tempo e com o espaço? Não é incrível isso? Muda tudo, não é assim? Então, dependendo da dimensão que nós estamos, a forma do o tempo, né, vamos dizer assim, o tempo, o espaço e a forma que lidamos com tudo isso é alterado completamente. Não é? E, então, reconhecer, hoje a física já fala de 10 dimensões, até 11, fala-se de 11 dimensões, que é a teoria das cordas. Não é? Então, a gente prefere dizer, como muitos físicos dizem, que são infinitas. Hoje são 11, sei lá quantas vão ser, não é? E que esse plano, né, que se relaciona, tem um espaço, tem uma temporalidade, e isso vai dizer de como vai funcionar, ou vão funcionar as materialidades que compõem essa dimensão. A lentificação, a aceleração, né? Tudo isso vai dizer de como se dá os fluxos, o jogo de forças. E elas são imanentes, não é? Então, a abordagem transdimensional, nós vamos reconhecer que as dimensões são infinitas. Existe uma dimensão empírica, que é essa que a gente conhece, mas existem outras que compõem a realteridade, né? Algumas podem se atualizar, outras nunca vão se atualizar, ou vai demorar séculos para se atualizar. Vou dar um exemplo. Hoje a gente trabalha, lida com células-tronco como se fosse a coisa mais normal do mundo, mais natural. Mas isso é uma loucura. Há um tempo atrás a gente não conceberia uma coisa dessa. É fantástico, né? Você pode criar um monte de coisa, inclusive. Reproduz órgãos. Você já pensou uma coisa dessa? Né? Hoje você pensar que eu estou aqui e estou colocando no Viva Voz com um amigo meu que está lá em Portugal, na França. Então a questão do tempo, tudo está muito relativizado e a gente reconhece isso. Então vai depender muito, né, das dimensões que a gente atualiza ou legitima ou reconhece para a gente poder intervir. Então, a proposta da abordagem transdimensional, que nós vamos experimentar daqui a pouquinho, ela trabalha a análise institucional da presente, porque tem a dimensão da autoanálise, da autogestão, né? O esquizoanálise da presente, o esquizodrama, nós vamos aproveitar da análise institucional, da esquizoanálise do esquizodrama, inclusive na esquizoanálise, tem um texto do Deleuze Guattari, o primeiro capítulo do Nicolas, que se chama Rizoma, que eles falam de N dimensões, né? E o Gregório, ele traz os elementos, para falar que são N elementos, e cada vez mais micro, que vão compondo as dimensões que estão por aí, não é? Então a proposta, primeiro eu vou abrir para uma conversa, né? E depois nós vamos fazer uma experimentação de como seria fazer um trabalho onde a gente vai poder experimentar como atualizar certas dimensões, né? E não outras, ou outras mais molares, mais moleculares, mais micro. Enfim, nós vamos brincar um pouquinho com isso, para vocês depois poderem colocar na prática de vocês profissional, mas também no modo de compreender a realidade, ou se conhecer, ou se expressar. Ok? Deu para ter uma boa ideia? Alguma dúvida? Vamos trocar um pouquinho de figurinhas? Eu queria saber se essa aula que você deu foi na pós-graduação? Não, eu estou dando na graduação como optativa. Ela começou agora, nós estamos na terceira aula. Qual optativa? Oi? Qual optativa? Chama-se Introdução à Esquizoanálise.
Você estuda lá? Tá. É porque. Aí você tá lá, você já sabe disso, né? Porque a gente tem atualmente 44 professores para 1.200 alunos. E a gente tem início de 4 facilitadores, então a gente vai ter 40. Então, eles dividiram essas 40 pessoas em 4 setores lá no federal. Uma de cognição de comportamento, a outra de clínica e saúde, a outra de psicologia social. Tem mais um setor desses? Desenvolvimento? Não é desenvolvimento. Mas os outros 3 que tem são de psicanalítico. O único que não é psicanalítico é esse de cognição de comportamento. E eu fiquei muito chocada de saber que você dá aula lá e você não é de nenhuma dessas abordagens. Não, é porque é da psicologia social. É da social? É da social. Social tem outras abordagens. Né? Apesar de, como eu disse no início, não estava, para mim não tem essa separação clínica e social. Não acho que faz sentido nenhum. Mas, então, lá está no laboratório, que se chama Lagir, né? Eu faço parte, e a gente está ofertando essa optativa. Eu estou junto com a professora, que é minha orientadora, Isabel Frisch. Se você ver lá, você vai ver Isabel Frisch, né? Porque eu sou orientanda dela, doutorado, tá bom? Mas se quiser ir como ouvinte, quando quiser, fique à vontade. Hoje, quarta-feira, apareceu um monte de gente vendo aquele povo mexendo lá e estava olhando e falei, se quiser entrar, pode entrar. Entrou um monte de gente, foi maravilhoso. Então é aberto, tá bom? É super tranquilo. Mais alguma pergunta? Eu tentei ser o mais clara possível. Vocês acham que deu para se situar? Né? As leituras têm um compêndio de análise institucional do Barenglid que está esgotado, a gente está revisando para lançar. E dele também tem introdução à esquizoanálise, que está esgotado e está sendo revisado. Tem o Antiédipo, de Deleuze-Guattari, e Milton Autos, que vocês podem ler. Tá? E aí dá uma aprofundada mesmo nesses textos. E do Lurô tem vários livros, né, que vocês podem buscar, do Rola Passagem. Tá? E do esquizodrama? Do esquizodrama, você vai achar alguns textos na internet. O Barenglid está escrevendo finalmente um livro sobre esquizodrama. Então, eu descobri que a minha dissertação de mestrado está na internet. Não sei como que foi cair lá. Então, ela é uma boa introdução. Chama Esquizoanálise, Esquizodrama e as Clínicas com K da Educação, que eu fiz mestrado na educação. Lá, o primeiro capítulo fala sobre Deleuze-Guattari, um encontro, depois fala do Barenglid, uma vida, que é esse encontro do Barenglid com Deleuze-Guattari, depois a esquizoanálise, então dá uma boa introduzida na esquizoanálise, depois fala do esquizodrama e depois o esquizodrama na educação. Então eu acho que chama-se esquizoanálise, esquizodrama e as clínicas da educação. Clínicas com K. Com K. Margarete Amorim, tá? Sim. Eu já estudei psicologia sistêmica. Só um minuto, pessoal. Primeiramente, boa tarde, né? Eu gostaria de saber quais são as semelhanças e as diferenças assim, com a psicologia sistêmica e a esquizoanálise. Existe. Eu não conheço a sistêmica. Você me desculpa, eu não conheço a sistêmica para te dizer de diferença. Se alguém conhece, vendo o que eu falei, puder te ajudar, não conheço. Conheço um pouco. Teve formação na teoria sistêmica e era até interessante porque se falava pouco de esquizoanálise, se falava que tinha mais aulas de sistema. E uma coisa que os professores falavam os teóricos, eles passeiam entre as duas. O Guattari, ele frequentava
ele frequentava os eventos de sistêmica. E tem um autor da sistêmica, que eu não sei o nome, que ele se inspira no Guattari para fazer a teoria, algumas coisas da teoria dele. Então até alguns conceitos são os mesmos, né? Eles vão usar devir, eles vão usar, ele usa estratificado para falar até na questão da química mesmo, né? Que ele usa o estratificado, devir, e eu não estou lembrando agora, mas a semelhança que tem entre as duas é mais uma conversa que as duas fazem entre si. Elas conseguem conversar. Então, tanto o Guattari frequentava para ver como que era essa abordagem sistêmica, né, dos sistemas, dessa co-construção, dessas coisas que estão ligadas, que a sistêmica vai trazer, os subsistemas e tudo, e ao mesmo tempo a própria sistêmica busca os conceitos na esquizoanálise, alguns conceitos, e faz essa conversa, assim. Então, por alto, assim, que eu me lembro, algumas coisas, você via muito alguns autores da sistêmica citarem os autores da esquizoanálise e vice-versa também. Assim. Que bom, Mohan, Varela, Maturana, são esses. Que tinham essa conversa, né? Que na verdade, quando eles vão falar, né? Principalmente da co-construção dentro do ambiente escolar, se a gente for pensar na educação, eles vão falar dessa conversa com a esquizoanálise, né? Desse pensar libertário mesmo, desse pensar fora da caixa, da estratificação. Mas, claro que não vou entrar nas linhas, né? Nas linhas da esquizoanálise, mas vai falar sobre isso também. Desse pensar não construir sozinho, ou não construir, eu faço aqui, você faz ali, depois a gente junta. Mas a co-construção, eu construo e você constrói junto comigo. Então tem o pensamento de Mohan, Varela e Maturana, que vai conversar com a esquizoanálise. Eu não sei se vou contribuir com o que vocês estão circulando por aí nessa conversa, mas eu diria, eles me perguntam muito a diferença do esquizodrama com o psicodrama. Eu não sei se serve também para falar da sistêmica sem conhecer muito, tá? Mas o psicodrama, por exemplo, quando ele vai trabalhar com papéis, não tem isso? Ele trabalha ainda com entidades molares, não é? E entidades molares e papéis. Eu não sei se a sistêmica também vai trabalhar, vai? Papéis, e nós não. Nesse sentido é radicalmente diferente. Muito pelo contrário. E aí vocês trouxeram uma palavra que nos é muito cara, que é devir, que se contrapõe ao ser, que é fixo, identitário, estável, né? É mutante, mas é estável dentro daquele papel, né? Daquela realidade empírica, né? E a gente vai estar trazendo o oposto. O devir é processual e é o novo. É aquilo que vai se tornando, né? É o tornar-se. Então, não sei se isso ajuda a entender as diferenças. Nós vamos trabalhar com fluxos, não é? Conexões. E quando a gente trabalha com realidades fragmentadas, não molares, papéis, a gente vai potencializar as conexões micro. Então, de repente, a minha voz com esse microfone forma uma máquina. A gente trabalha muito com esse, não sei, esquizoema, né? Eu não entrei muito nesses detalhes de máquinas, né? Máquinas que se conectam e que inventam uma outra coisa. Então, nos interessa são essas conexões inusitadas que fazem com que surja algo diferente, inesperado às vezes. Gregório tem um termo que eu gosto muito, ele fala do eureka. Então, a crítica à identidade e uma potencialização desse eureka, que o próprio eu se surpreende. Vocês conhecem essa coisa do Einstein, aquela brincadeirinha na banheira e fala eureka, porque descobriu alguma coisa, não é assim? Então, é uma aposta, o eu tem que, esse eu tem que se manter para a gente se comunicar minimamente. Mas a gente não leva ele muito a sério.
Inclusive, isso é tão sério na nossa prática que às vezes a gente esquece até de se apresentar. Hoje eu fiz um cuidado, porque até para fazer parte de um contexto, mas na hora que eu estou lá na frente, o pessoal assim, como é que você se chama? Aí eu falei, ok, não sei se isso ajuda a entender a diferença, tá? Então, é uma aposta numa realidade realter, né? Realteridade micro, e que é uma crítica às identidades. Não que elas não existam, mas não vamos levá-la muito a sério, não? Né? Essa é a proposta. Vamos apostar noutros encontros, noutras conexões maquínicas, né? Mais alguma? E uma professora. Peraí. Pessoal online, tá tudo. Eu tive uma professora universitária que eu até tenho assim como fantástica, como professora e como pessoa. Então posso até declinar o nome, que é a Chiquinha Barreira, professora Nascimento. E ela dizia assim: nós temos que estudar muito para poder improvisar. Porque diante de cada pessoa que nós vamos encontrar em qualquer momento da nossa vida, especialmente na clínica, por exemplo, nós vamos encontrar um ser humano que é sempre único e que para nós é inédito, né? Então, quando você fala nesse inventar, me remete assim, a uma situação assim, poética, mas delicadíssima, né? Porque esse inventar também, eu entendo que ele engloba uma questão, por exemplo, de quebra de paradigmas, né? De soltar-se de muitos condicionamentos, de uma mente condicionada, né? Mas ele requer alguma conexão, nem que seja com o mais inefável que existe, né? Não é verdade? Nós chamamos o paradigma, seria um paradigma estético. Sim. Né? Sim. Apostar no paradigma estético. O que seria isso? Vamos lembrar, por exemplo, das artes, né? Para facilitar. Você para criar, vamos pensar numa forma de fazer arte. Eu estou aqui com um quadro e tem tintas. Eu jogo as tintas no quadro e a partir dessa mancha que eu vou desenvolver alguma coisa. Não é que eu não estudei, que eu não tenho técnicas, que eu não tenho formas de usar o pincel, não é assim? Mas eu também estou numa conexão ali com um acaso que propicia que surja mais chance de produzir algo novo e repetível. Entende? Então, quanto mais você aposta nessas situações, onde você considera inclusive o acaso, ou que você possibilita conexões mais insólitas, há mais chance de produzir o acaso. Não é isso? Então, o paradigma estético, que é o que alimenta a arte, né? Eles chamam até de proto-estético, um nascedouro mesmo, né? Da arte, é que a gente tenta fazer a clínica. Se você me permite mais uma fala breve, essa mudança de paradigma, inclusive no estético, né, e naquilo que a gente enxerga, eu não sei, que para mim foi novidade, outro dia alguém comentando, que o mapa mundi, na verdade, foi assim, algo que convencionou-se, que foi convencionado, que não há prova alguma que, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, né, e a Europa estejam no hemisfério superior, que isso é uma convenção política, né? E que aí você desconstruir isso, né? A mim pareceu assim surpreendente, porque, né? Então eu acho que tem tanta coisa na vida que me surpreende assim, né? Esse é um belo exemplo. Obrigada. Eu que agradeço a vocês. Se vocês toparem, então, até pelo... Foi certinho. Olha, gente, cumprimos com a tarefa. 3h30. Mais alguma pergunta? A gente pode passar para experimentar, vivenciar. Rapidamente, só mais uma informação.
Há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, eu participei de uma vivência do Instituto em Ouro Preto. Eu acho que deve ter mais ou menos, não tenho muito essa noção de tempo, assim. Eu queria saber se vocês estão fazendo essa vivência ou só no Instituto, porque eu não vi mais, assim, também me divulgando, assim, mais nenhum. Você gostou? Sim, riquíssima, né? Maravilhoso. Muito. Assim, Eu sou suspeita para falar, mas foi bonito bonito demais. A gente descrever, né, algo que é de sentir é muito difícil, né? Às vezes a gente precisa vivenciar, né? Então, foi uma intervenção esquizodramática na rua, né? Nossa, foi maravilhosa. A gente faz, tá? A gente fez no Conselho Regional de Psicologia, na Praça da Liberdade. Também. Eu estou falando assim, mas porque aquela foi mais intensa também, foram 3 dias. Foi uma imersão. Não, a gente está fazendo imersões agora no Instituto, que a gente está chamando de cursos de inverno, cursos de verão, que geralmente é julho e janeiro. Fora os que a gente dá durante o semestre. Mas a gente, não é que a gente parou, não, é porque não surgiu. Mas a proposta é continuar essas imersões. Seria ideal passear, né? Mas a logística às vezes fica complicada. Então a gente acabou, as 3 últimas foram no próprio Instituto da Imersão. Mas recentemente a equipe foi para Juiz de Fora, né? Fizeram uma intervenção lá. Em Uberaba, a Fundação Gregório Variglite de lá fazem sempre na rua. E é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, prevenções de rua. Muito bacana. E até sair do espaço, né? Eu acho que isso é muito rico. Exatamente. Né? Obrigada. Quem tiver interesse, se tiver algum espaço que vale a pena a gente fazer esquizodrama, intervir, estamos à disposição e com muito carinho e gosto que a gente faz isso, viu, gente? Já fizemos em centros culturais, em vários espaços, universidades. Estamos abertos a proliferar essas ideias e essas práticas, porque a gente acredita, aposta muito nisso. Bom, espero que tenha mexido com a cabecinha de vocês para refletir um pouco sobre o que anda acontecendo no curso de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada e vamos então para uma experimentação. Deixa eu te dizer, eu tenho um estágio lá na PUC que eu tenho que voltar. 5 horas eu tenho que estar lá, então quer dizer, do jeito que 16h30 saindo, acho que dá, né? Faz até 4h30. Você acha que é possível participar ou interromper? Não, eu sabendo antes eu falo 4h30. Tá? Não, mas aí ele vai prejudicar, né? Tá, vou tentar então. Porque aí eu saio. Tá, não tem problema. Bom, então agora a gente vai avisando aí o pessoal que está online. Agora a gente então vai interromper a conexão. No caso, a pessoa não vai voltar. Porque volta de outra forma, né? Não dá um prosseguimento. É pausado e depois você volta. Não precisa. Então vai ser o encerramento mesmo. Acho que é até interessante dar as considerações já avisando que vai partir por essa parte do evento para as pessoas que estão assistindo. Tá. Você finaliza, né? Então, dar um tchau. Para quem estão lá, a gente agradece muito. Sentimos não ter as questões e as contribuições que vocês poderiam dar, mas se quiserem enviar para o CRP, eu estou à disposição para responder ou voltar. Essa casa é muito querida para nós, lá do Instituto. Tá bom, gente? Obrigada. E desculpa se não dei conta aí, se ficou algo a desejar. Estou aqui para aprender com vocês, tá bom? Um beijinho para todo mundo. Agora estamos na intimidade. Estamos para a intimidade. Eu posso ver que eu
Não, também.